Shalom, shalom. Vamos estar dando continuidade ao Sefer Bereshit, a porção Lech Lechá, a segunda leitura. Vamos para o texto. O texto diz o seguinte: quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram a sua mulher, e era muito bonita. Os funcionários do faraó vieram e falaram muito bem dela ao faraó. A mulher foi levada ao palácio de faraó por causa dela. Ele tratou bem Abraão, e Abraão assim adquiriu rebanhos, gados, jumentos, servos, servas, jumentos e camelo. Jumentas e camelo. Deus atingiu a faraó e seu palácio com severas pragas por causa da mulher de Abraão, Sarai. O faraó convocou a Abraão e disse: como tu pudesse fazer isso comigo? Porque tu disseste que era tua mulher? Por que disseste que era tua irmã? Por que não disseste que era tua mulher? Por que disseste que era tua irmã? De modo que eu tomaria para mim como mulher? Agora eis tua mulher, toma e vai. O faraó colocou o homem encarregado de Abraão e eles enviaram o seu caminho junto com sua mulher e tudo o que era seu. E Abraão subiu do Egito junto com sua mulher e tudo o que era seu, incluindo Lot na direção de Negev. Abraão estava muito rico com gado, prata, ouro. Ele continuou a sua viagem do Negev à direção de Betel, até que ele chegou ao lugar onde originalmente tinha sua tenda, entre Betel e Ai, o lugar do altar que tinha construído. A princípio, Abraão invocou o nome de Deus. Baruch Hashem, maravilha. Então vamos passar para o Rashi, trazer as notas de referências aqui da Torá Viva, trazida pelo Rav Aryeh Kaplan. Vamos trazer os comentários do grande sábio de Torá, o Rashi, e assim nós vamos também adicionar essas centelhas de luz, essas centelhas de santidade e aproximar a Shekhinah de perto de nós através do estudo da Torá. No caso aqui, na verdade, está mais para a leitura e entender ela de acordo corretamente com a sabedoria dos grandes Chachamim, dos grandes, como Urash, né? Dos grandes sábios de Torá, e assim nos desvincularmos de qualquer outra crença que nós tínhamos tido sobre esses textos, que estava errônea. Baruch Hashem, bendito seja o Senhor nosso Deus do universo, por cuja palavra tudo ser criado. O texto começa muito simples, ele fala assim: e foi quando Abraão chegou no Egito, diz Urashi, deveria estar dito, quando eles, Abraão, Sarai, vieram para o Egito, mas essa passagem nos ensina que Abraão a escondeu numa caixa quando eles cobraram os impostos. Aduaneiros abriram a caixa e viram na Bereshit Rabá 45. Sua mulher, literalmente a mulher. Então o texto nos diz o seguinte: os egípcios viram que a sua mulher, Sarai, era muito bonita. Os ministros do faraó viram-na e elogiaram para o faraó. Eles elogiaram-na entre si, dizendo: esta é digna para o rei. Tahumá, Unclus, de acordo com o Rambam. Ele favoreceu isso. A mulher foi levada para o palácio do faraó
um nome genérico para os reis egípcios, segundo Joséflos, Antiguidade 8, 6 e 2, vindo do Egito para a casa de a grande casa. Esse evento ocorreu em 2023, 1773 antes da era atual. Durante o segundo período intermediário, onde os faraós não são conhecidos por seu nome. Contudo, é possível que haja 163 anos de disparidade na cronologia. Ver nota em Êxodo 2:23, de modo que esse faraó pode ser considerado como aquele que reinou em 1900 antes da era atual, em vez de 1737 antes dessa era. Assim seria Amenemhet, segundo a 12ª dinastia. A mulher foi levada ao palácio. É dito soar. Peraí. Isso. Eles favoreceu Abraão por causa dela, e assim adquiriu rebanho, gado, burro, servos, servas, jumento. Ele favoreceu Abraão. Diz aqui no Rashi, Faraó beneficiou a ele por causa dela, tá? Em Tahum, Yonatan. Deus afligiu Faraó na sua casa com severas pragas por causa da mulher de Abrão, Sarai. Deus afligiu. Ele foi ferido com uma doença de pele que o dificultava manter relações sexuais. Isso tem Bereshit Rabá 41:2. Aqui, quando é trazido palácio, também pode ser entendido como casa, a grande casa de Faraó. Por causa da mulher de Abrão, Sarai, por causa de Sarai, pelas palavras dela, Al-Deval Sarai, literalmente significa de acordo com as suas palavras. Ela dizia ao anjo, fira, e ele feria. Tahumah Lech Lechá 5. O faraó chamou Abraão e disse, como você pode fazer isso comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Como tu pudeste, literalmente, o que é isso que tu me fazes? Dá uma, né, de, como fala, não tem uma dignidade, não tem um respeito, não tem uma honra conhecida, mas na hora que o calo aperta, diz, mas por que tu faz isso comigo? Né? Muitas pessoas agem dessa maneira.
na hora que vem dificuldade, mas por que você está fazendo isso comigo? Não enxerga os seus próprios atos errôneos, maus, e quando vem as respostas do Shammai dos céus, por que fizeste isso comigo? É algo conhecido já. Por que não me disse que era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã. E eu a tomei para mim como mulher. Então, essas palavras dele que está de forma direta no hebraico, elas estão perdão, essas palavras que estão de forma indireta no hebraico, elas estão de forma direta, tá bom? Não vai dar para mim trazer, assim, explicar isso. As letrinhas aqui muito pequenininha vai me mostrar também. Acho que não teria muito sentido, mas porque tu disseste, ela não é minha mulher. Em hebraico, isso é usado de forma totalmente direta. Então o texto vem disso, porque me disseste que ela é a sua irmã, e eu a tomei para mim como mulher. Você agora, eis sua mulher, pega e vá. Senhor Urashi nos fala, pega e vá. Não como Abimelech, que disse, e eles, conforme consta, eis minha terra dentro de você. O faraó lhe disse, vá e não fique, porque os egípcios são libertinos. Ele sabia. Ele sabia. Da mesma forma que ele fez, o povo faria. Ele é o exemplo. O líder é o exemplo. Se o líder é um líder que interage com o povo interage com o líder. Se o líder é aquele que está presente, o povo está presente nas questões do líder. Se o líder ele é uma pessoa ausente, o povo está descontente. Se o líder ele tem outros compromissos e não traz o povo como sua família, como os seus, além de Hashem estar descontente com isso, ele não é líder. E Faraó se enquadra em todos esses requisitos. Ele fazia suas libertinagens e sabia que o povo também cometia essas libertinagens. Era comum no Egito. Então, sendo assim, ele fala, pega e vá. Como é dito, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalo, ou seja, eles são comparados aos animais Taintarumá Lecham. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Certo? O faraó encarregou os homens, e eles a mandaram no seu caminho, junto com sua mulher e todos os seus pertences, encargos. De acordo com a tradução do Tarnum, encarregou a respeito que deveriam escoltá-la e guardá-lo.
colocou homens encarregado ou deu aos homens ordens com referência a ele. Isso porque ele viu as pragas, e também acho que fala que foram 10 pragas que atingiram. Da mesma forma, as 10 pragas na época de Moshe também atingiu o Egito. Diz o Midrash que 10 pragas sucederam. E o faraó sabia que se 10 pragas na casa de faraó, no palácio de faraó, na grande casa de faraó, foram graves, imagine se fosse em todo o Egito. Bem, de certa forma o Egito não conseguiu se livrar disso pela história, nós sabemos. Continuando, diz o seguinte: e mandaram, de acordo com a tradução do Targum, eles os escoltaram. Isso foi algo notório. Isso foi Hashem cumprindo aquilo que ele disse que faria Abraão famoso. Como uma pessoa que pode assentar-se em tendas aqui e lá pode ser famoso por causa disso. Por causa que quando o povo do Mitzray, o Egito, viu Abraão sendo escoltado, alguém que tinha se casado com o rei, agora sendo escoltada para ir embora com seu legítimo marido, isso foi um escândalo no Egito. E eis que foi escoltado e foi protegido porque sabia que os egípcios gostariam de destruí-los e mais ainda. Aquilo causou um alvoroço e trouxe a fama de Abraão como aquele que fez o faraó se curvar. Através de Sarai, sua esposa. Abraão subiu do Egito junto com sua mulher e tudo o que era seu, incluindo Lot. Em direção ao sul, Abraão subiu em direção ao sul para chegar ao sul da terra de Israel, como a escritura disse anteriormente, 12:9, indo viajando para o sul ao Monte Moria. De qualquer modo, quando foi do Egito para a terra de Canaã, foi do sul para o norte, uma vez que o Egito fica ao sul da terra de Israel, como pode ser evidenciado pelas viagens dos judeus no deserto, pelos limites da terra, descrito nas escrituras. Abraão estava muito carregado com gado, prata e ouro. Muito carregado, carregando muitos fardos. Ele foi em suas viagens para o sul, passando por Betel, até onde originalmente tinha sua tenda entre Betel e Ai. Ele foi em suas viagens. Quando ele voltou do Egito para Canaã, ele andava e pernoitava nas mesmas pousadas, onde havia pernoitado em seu caminho para o Egito. Isso ensina que a conduta correta é a que uma pessoa deve mudar o local onde se hospeda. Ahrim 16b. Outra explicação em seu retorno, ele pagou suas dívidas. Em Bereshit Rabá 41:3. Do sul, o Egito fica ao sul da terra de Canaã, a terra de Eretz Israel, terra de Israel. No lugar do altar que tinha construído, a princípio Abraão invocou ali o nome de Deus. No lugar onde ele tinha construído, a princípio foi onde Abraão havia invocado o nome de Deus, pode-se também dizer que agora ele novamente chamou naquele local o nome de Deus. Essa foi a segunda leitura para Shah Lech Lechá. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.